Olá, amigos! De volta mais uma vez aqui no Momento Inclusão para continuarmos falando de inclusão social, falando de solidariedade, falando da obra maravilhosa que é realizada aqui no semiárido pernambucano pelo Padre Ayrton. Padre, que bom tê-lo mais uma vez aqui no programa. Uma alegria que estamos novamente para conversar um pouco sobre essa obra social que se realiza há 29 anos já no sertão de Pernambuco. Há 29 anos, Padre, iniciou essa obra divina. E o senhor, num dos programas, nos disse que 80 reaisinhos dá para ter a dignidade de um ser humano, de uma criança, de um menino, de um adolescente. E o senhor, com essa filosofia, com a ajuda de soldados desse Exército do Bem, o senhor conseguiu uma utopia, se pensarmos em termos de Brasil, se pensarmos em termos de Nordeste brasileiro e pensarmos em termos do estado do Pernambuco, do portal do sertão pernambucano, de um centro de reabilitação. Um centro de reabilitação, padre, para um país com mais de 45 milhões de pessoas com deficiência, faz a diferença. Conta um pouquinho desse milagre do Centro de Reabilitação que o senhor inaugurou aqui, que começou em 2009, estamos em 2013, já atendendo 250 pessoas dia, Padre Ayrton. Olha, as coisas começaram na Páscoa daquele ano, quando eu visitava os casebres na Rua do Lixo, em Arco Verde, na periferia, e vendo as pessoas enfermas lá, acometidas de acidente vascular cerebral e AVC, me veio a ideia de que elas poderiam e deveriam, ou teriam direito a ter uma vida mais digna, a ter um cuidado. E me veio a ideia de se criar um centro de reabilitação. Mas como? Eu disse, existem muitas latinhas de refrigerante espalhadas por aí, eu vou colocar o número de uma conta em volta, vou dizer AVC significa a vida continua, vou escrever isso, vou falar nas missas, vou falar nos retiros, e iniciou-se uma grande campanha que resultou 3 anos depois na criação, na inauguração de um centro de reabilitação chamada Mensana. Mensana in corpore sano, quer dizer a mente sana num corpo são. O governador de Pernambuco esteve presente, Eduardo Campos, secretário de Saúde, e várias pessoas, as autoridades locais, e atualmente o Mensana atende a 250 pessoas diariamente de 13 municípios da região. E a gente faz isso com recursos parcos, com 87 mil reais por mês a gente se mantém. Agora, padre, nós sabemos, e quem assiste o programa Brasil em Foco, o programa que há 8 anos vem falando de inclusão social, sabe quanto é difícil e quanto é caro tratar de um paciente com deficiência. Por que é caro? Porque envolve uma equipe multidisciplinar de saúde, são fonoaudiólogos, são fisioterapeutas, são médicos, psiquiatras, psicólogos. Como é que o senhor consegue, com tão baixo recurso também, numa área que nós sabemos que consome tanto valor monetário para se manter, padre? Olha, eu tenho dito às pessoas, e agradeço aos profissionais todos que trabalham nesta área, que a medicina é um sacerdócio, é um ministério. Eles fazem porque amam, isso faz a diferença. Eu não sei quanto se gasta por um hospital ou por algo da mesma natureza do que nós fazemos. Nós trabalhamos com a reabilitação física, passamos para a intelectual, brevemente estaremos passando para a auditiva e visual. Não sei quanto se gasta por uma unidade semelhante à nossa no Brasil. Se houver, deve haver. Mas o que faz a diferença é o amor que se tem pela causa. Faz porque ama, menos pelos recursos. Faz porque o pobre está em primeiro lugar. Aliás, eu digo, a Fundação existe para servir aos pobres. E para os pobres ela existe e existirá. E aqueles que entram para trabalhar conosco participam dessa filosofia de vida. É com poucos recursos. Se tivéssemos mais, muito mais faríamos, com certeza. Porque cada centavo conta.
e chega aonde é destinado. Agora, Venha conhecer e participe deste mutirão. Agora, padre, precisa de mais recursos, porque referências são referências. E referência numa região brasileira tão carente, por certo, baterão as portas da Fundação Terra, lá, através do Centro de Reabilitação, muitos brasileirinhos e brasileirinhas precisando do essencial, padre, para se começar a falar no ser humano, que é saúde, que é, obviamente, tratamento, no caso que estamos falando de pessoas com deficiência de reabilitação física ou motora. Então, como as pessoas devem fazer para participar dessa obra, para lhe ajudar a atender não só 250 pessoas, mas que logo a gente possa estar atendendo 2.500 pessoas dia, padre? Gente, veja uma coisa, existe aquilo que eu chamaria assim, doação sem dor. O que quer dizer isso? As pessoas que fazem declaração de imposto de renda, elas podem, se for pessoa física, elas podem declarar que 6% do imposto devido, daquilo que já vai para o governo, elas podem declarar para a Fundação Terra. Pode declarar para a Fundação Terra. Se for pessoa jurídica, 1% pode ser destinado à Fundação Terra. E nós recebemos, através do Conselho da Criança e do Adolescente, através do Conselho da Saúde, nós recebemos e aplicamos. Então, aquilo que já iria para o governo, ele já abre para a Fundação Terra 1%, 6%. É possível fazer isso. Entre em nosso site, por exemplo, www.fundaçãoterra.org.br. Adote uma ação da Fundação Terra com R$80 por mês. Destine parte do que você pode, já vai para o governo, seu imposto de renda. Venha nos visitar, venha conhecer. Participe do nosso retiro, que são retiros temáticos sobre as decisões, sobre o que faz sentido, sobre a razão de viver. Participe dos nossos retiros, entre nesse mutirão e você vai perceber que vale a pena, que há mais alegria em dar do que em receber. Participe, venha conhecer essa obra. Padre, nós sabemos que fazer reabilitação é tudo mais difícil. São profissionais escolhidos, são profissionais muito bem capacitados, são médicos, como eu falei, são fisioterapeutas, são fonoaudiólogos, enfim, é uma equipe toda. Mas também precisa dos meios. Os meios são transporte acessível, são instalações acessíveis. Então, e nós sabemos que todo parlamentar ele dispõe de uma verba que ele pode estar doando o automóvel. E por certo, padre, eu não lhe fiz essa pergunta, mas por certo o centro de reabilitação precisa de transporte acessível. Então faça especificamente para o político do estado de Pernambuco, e eu vou reforçar para todos os políticos, porque a necessidade, sabemos que não tem ideologia política, tem simplesmente necessidade. Então faça aí o convite para que o político regional contribua aqui com a Fundação, doando cadeiras de roda, doando os equipamentos. Enfim, padre, cite alguns equipamentos que o senhor gostaria de contar com a classe política. Basta uma canetada, o recurso está lá e nós sabemos disso. Gente, olha, pobreza não tem endereço. Pobreza apenas muda de sotaque e de lugar. Pobreza é a mesma em qualquer lugar. A solidariedade humana cabe em qualquer lugar. Se a gente tivesse, por exemplo, um poço artesiano, se a gente tivesse, por exemplo, funcionando o nosso catavento de energia eólica, se a gente tivesse mais um meio de transporte, mais cadeira de rodas, se a gente tivesse, a gente poderia atender muito mais. Eu lhe digo mais uma vez, venha conhecer a obra, venha perceber como ela é séria. Cada centavo conta e a gente aplica aonde é destinado. Se a gente tivesse mais condições, mais recursos, dotações orçamentárias, por exemplo, poxa vida, venha participar desta obra, é um apelo que eles fazem. Pode ser de qualquer bancada, de qualquer partido. Minha gente, eu estou ligando para partido, estou ligando para a obra. Para os pobres, para os mais necessitados. Algumas necessidades urgentes nós temos. Venha, vinde e vede, como disse Jesus. Onde moras? Vinde e vede. E vendo e chegando, você vai perceber a necessidade pelas quais passamos.
nesse semiárido, quase seco, desafios inúmeros, mil, em serviço dos mais pobres, dos mais carentes, sem nada querer em troca, senão que o pobre tenha a sua dignidade restabelecida. O senhor falou em morada, Padre Ayrton, e eu estou encantado de ter sido recebido aqui em sua morada. Mas eu quero falar de uma morada especial desse cantinho do semiárido, que é essa capela que o telespectador está vendo em casa. E o senhor é um abençoado, Padre, porque a gente, quando entra nesse quadrilátero, se eu posso dizer assim, que é cercado aqui por palmas e por essa vegetação do agreste, a gente começa quando chega com calor, ter a pele umedecida. E isso é bênção, Padre. Então, fale um pouquinho do seu grupo de oração, dessas pessoas que vêm do Brasil inteiro e dessa capela, que na simplicidade dessa capela mostra, Padre, que aí também estamos fazendo uma revolução. E bendito seja o nosso Papa Francisco, que tem por filosofia de vida a simplicidade e o caminho mais direto que nos leva ao Pai, que é a solidariedade. Alguém já disse que o caminho mais curto entre Deus e o homem é o próximo. Aqui é como um oásis. Construímos um oásis para a reflexão das pessoas. Um lugar de paz, onde as pessoas possam fazer parada, se restabelecer e voltar ao seu cotidiano. A minha casinha mesmo, onde eu moro, é uma casinha de taipa, coberta de palha, feita de barro, ali, aqui perto. É um presente que me deram por amor aos pequenos, para ser o primeiro entre os menores. Ali eu moro. E esse espaço nosso aqui, dedicado à Sagrada Família, é um espaço em que Deus é louvado, mais conhecido e mais amado. É um oásis de paz. Venha conhecer este lugar, venha participar deste mutirão e que Deus estenda com todos nós, com certeza, venceremos mais essa etapa em benefício dos mais carentes. Olha, e é muito fácil para você, meu amigo, para você, minha amiga, vir conhecer esse paraíso aqui no Agreste Pernambucano. Para quem está em São Paulo, que foi o meu caso, 2h30 de voo até Recife, é um voo direto, com conforto muito bom. Você chegando a Recife, você pode alugar um carro, ou tem linha regular de ônibus que vem para Arcos, no caso o ônibus para Arcos, que é a cidade que está aqui a aproximadamente 15 quilômetros. Mas ali nós temos grandes locadoras de automóvel, temos aqui empresários hoje, por exemplo, nós vamos falar com um deles, que veio nesse caso de Belo Horizonte, alugou um carro e veio participar do retiro e vem sempre para cá. Então é muito fácil você conhecer a obra. O padre já deu o site, nós estamos repetindo o site aqui embaixo, está passando aí com calma, os contatos, telefone, tudo direitinho. E eu faço o convite, reforço o convite. E de solidariedade, graças a Deus, eu acho que entendo um pouco. Não sou PhD, porque ninguém chegará a PhD nesse assunto. Mas militando no terceiro setor, viu, padre, há 15 anos, a gente sabe do sofrimento. É por isso que eu fiquei muito feliz, padre, de estar aqui, de conversar, de poder levar essa paz de espírito através da sua entrevista para o meu telespectador. Feliz da vida por ter conhecido um casal nordestino sofrido, que eu fiz uma pergunta a eles. O senhor mora aqui? Moro. O senhor gosta daqui? Gostamos. Como o senhor vive aqui? Nós vivemos como Deus quer. E consente. E consente. Então, padre, que Ele nos conceda a graça de termos o Senhor por muitos e muitos anos, dando esse exemplo de fé, esse exemplo de dignidade, tendo aqui instalações que as pessoas ajudaram a construir para receber os seus convidados, confortáveis, e o senhor abdica de tudo isso e vai morar numa casinha de taipa. Mas, padre, o senhor tem certeza disso, obviamente, mas eu estou conversando com o meu telespectador. A morada não importa do que ela seja edificada, do que ela se usou para construir a morada. O que interessa na morada é a essência dela. E parabéns pela sua essência, padre. Eu quero agora que o senhor faça as suas despedidas, prometendo voltar. Porque se Deus quiser, padre, a gente vai viabilizar para que a Fundação Terra fique participando todas as semanas do programa Brasil em Foco, que para nós será
um motivo de muito orgulho e a gente está torcendo muito por isso e vamos conseguir viabilizar, padre. Meus amigos, foi uma alegria ter participado com vocês deste programa. A gente espera encontrar-se outra vez mais. Muito obrigado, estamos juntos até a vitória final e que Deus nos abençoe.